Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu estou sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem de 2019 que fala o seguinte: Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o cosseno de 10 é 0,98 e o seno de 10 é 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Essa é uma questão de estática que aparece bastante pra gente e tudo que você tem que fazer é usar a lei de Newton, decompor vetores e tudo mais. O primeiro passo é sempre você recolher no enunciado informações que podem ser úteis. Então, a massa da atleta, o ângulo que a fita forma e basicamente é isso. E também tem esses parênteses aqui no final que podem ser úteis durante a questão. Então, organiza essas informações em um cantinho da sua folha. Agora que você fez isso, eu acho que é uma boa você fazer um desenho ou usar o próprio desenho que a questão dá para você. Eu vou usar o desenho da questão mesmo, só que eu vou aumentar um pouco, porque ele está muito pequeno aqui e vai ficar difícil de enxergar o que eu quero que vocês enxerguem com esse desenho tão pequeno. Então dei uma aumentada nele e trouxe ele para cá. Primeira coisa, onde está esse ângulo θ, esse ângulo que ele fala que a fita faz com a horizontal? Então, aqui está a horizontal. Esse ângulo que ele fala é o ângulo que eu vou desenhar de verde aqui. É um ângulo pequenininho, 10 graus. E eu vou chamar ele de θ. Agora pensa nas forças que estão presentes nesse problema. Você tem a força peso da atleta aqui no meio. E aí, por conta dessa força peso, a tendência seria a corda fechar e ela cair no chão. Mas a corda não fecha, porque está presa na árvore. Então, o que vai acontecer é o seguinte: a árvore vai prender, ela vai segurar a corda no lugar. E para isso, ela vai impor na corda uma certa força, que eu vou desenhar assim, olha. Essa é a força que a árvore faz na corda, ou seja, é uma força de tensão. É essa força de tensão que aparece no nosso problema. É essa força de tensão que o problema quer que a gente descubra. E aí, por conta dessa tensão que a árvore aplica na corda, a corda puxa a árvore de volta e aplica nela uma força de mesma intensidade e sentido oposto. Desse jeitinho daqui, olha só. Pronto. Agora, graças a essas duas forças que aparecem para segurar a corda no lugar, a corda vai tender a se esticar. Só que ela não pode, porque a atleta está aqui em cima. Então, por conta disso, o que acontece é que a corda vai exercer sobre a atleta uma certa força, que também é uma força de tração. E essa certa força faz isso daqui, olha. Tem duas partes, uma parte para a esquerda, outra parte para a direita. Enfim, esse é o diagrama de forças do nosso problema. Para onde a gente vai olhar para resolver? Nós vamos olhar para a atleta. Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton sobre a atleta. Nós sabemos o seguinte: a força resultante sobre a atleta é zero, tanto na horizontal quanto na vertical, porque a atleta está em estática, ela está parada nessa posição. Então nós já podemos dizer o seguinte: a força resultante em x e a força resultante em y são iguais a zero. Agora você tem que pensar então em quais forças compõem a componente horizontal e vertical da força resultante. Para isso, você tem que adotar um referencial. Eu vou adotar isso daqui. Tudo que aponta para cima é positivo e tudo que aponta para a direita é positivo também. Analisando a força resultante na direção horizontal, nós temos o seguinte: a força resultante horizontal é composta por duas forças, pela componente horizontal dessa tensão e pela componente horizontal dessa outra tensão. Deixa eu desenhar aqui em cima para ficar bem claro. Eu vou exagerar um pouquinho o ângulo, mas é só para ficar fácil de entender. Você tem tensão, tensão e você tem o peso apontando totalmente na direção vertical. Então, as componentes horizontais das trações são as seguintes: é essa daqui, que eu vou chamar de TX, e essa daqui, que é TX também,
por conta da simetria do problema. Logo, para essa parte horizontal da força resultante, você tem Tx menos Tx sendo igual a zero, ou seja, 0 é igual a zero. Ou seja, essa parte daqui, essa equação, não te levou a lugar nenhum, mas a de baixo vai. A de baixo diz o seguinte: a força resultante na direção vertical é zero. Quais forças compõem a resultante na vertical? Você tem três. Você tem a força-peso, apontando para baixo, e as duas componentes verticais das trações, desse jeito daqui. Como as componentes verticais apontam na mesma direção, elas vão se somar. Então, a força resultante vertical tem três contribuições. Duas contribuições vêm das trações em Y, e as trações apontam para cima, sentido positivo do meu referencial, portanto, elas vão entrar com um sinal positivo aqui, e você tem a força-peso que aponta para baixo, portanto, entra com um sinal negativo daqui. E isso tudo nós sabemos que é igual a zero. Logo, você é capaz de calcular quanto vale o TY. 2 vezes TY é igual a peso, portanto, a componente Y da tração é igual ao peso da atleta sobre 2. Olha só, e o peso da atleta quanto vale? Força-peso é dada por m vezes g e depois divide por 2. A gente sabe que a massa da atleta é 80, a gente sabe que g vale 10, depois divide tudo por 2. Quanto que vai dar isso daqui? Simplificou, o 80 com 2 vai ficar 40, e aqui fica 1. E 40 vezes 10 é 400. 400 o quê? Newtons. Ah, então acabei a questão, vou marcar a letra A. Não, não pode. Por quê? Porque 400 é apenas a componente vertical da tração. O que o problema quer é a força completa, ele quer a intensidade da tração cheia, não quer só uma componente. Então ainda falta um pouquinho para a gente chegar lá. Não é a letra A. O que você tem que fazer agora é relacionar a componente vertical da tração com a tração completa. Como que você faz isso? Usando esse ângulo. Onde é que ele aparece? Bom, esse ângulo aparece aqui em cima no nosso desenho. Ele é esse ângulozinho daqui, θ. Então você pode reparar que tem um triângulo retângulo aqui aparecendo, não tem? Então, vou desenhar ele aqui embaixo separado para ficar fácil de entender. Esse triângulo retângulo é assim, olha. Um cateto, você tem a tração x, no outro cateto a tração y, um ângulo de 90, e aqui a hipotenusa é a tração cheia. E esse ângulo aqui no meio é o θ, o ângulo de 10 graus. Se você usar o seno do θ, o que você vai obter? Como o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, você vai ter ty sobre t. Logo, você pode descobrir então que a tração completa é igual à componente y da tração sobre o seno do θ, que é esse ângulo de 10 graus. Isso então resulta em 400 dividido por seno de θ, que é o seno de 10, que vale 0,17. Então, 400 por 0,17. Fazendo a conta, você obtém aproximadamente 2.400 newtons. Essa sim é a intensidade da tração completa. E aí, para terminar, você coloca em notação científica. É só você caminhar 1, 2, 3 casinhas com a vírgula. Aí você vai obter 2,4. Aí você caminhou 3 casas, então tenho 10 ao cubo newtons. Essa é a resposta da questão. Portanto, letra D. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E agora também tem um grupo no WhatsApp com estudantes de todo o Brasil que, assim como você, também estão estudando física para o vestibular. Eu participo do grupo, tiro dúvida e tento ajudar lá como eu posso. Se você quiser entrar, o link está na descrição. Muito obrigado por assistir e até a próxima!